A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Continuamos lá hoje em Levíticos. Olha que surpresa! Irmãos, hoje Levíticos 14, 15 e 16, tá bom? Não se esqueça de ler na sua casa. Não fique triste porque o Levíticos é um pouco repetitivo, né? Tem muitas informações sobre os holocaustos, sobre as proibições, as permissões, mas é muito interessante, é muito importante. Antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Amém ou não amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por nos permitir, Senhor, mais uma vez estar na Tua presença, estar, Senhor, cheios da Tua glória, Pai, acessando, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, assim como fez Teu Filho Salomão. Senhor, nos permita andar sobre a Tua palavra todos os dias da nossa vida, para que a gente não se desvie dela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Como eu estava falando, Levíticos, né, é cheio de coisas muito repetitivas e importantes, né? Então eu vou só ler os títulos. A lei a respeito do leproso depois de sarado, a lei a respeito do mofo numa casa, impurezas do homem e da mulher, né? Sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo. Mas hoje a gente vai aqui o dia da expiação. São pequenos detalhezinhos que deu uma clareada para mim agora do seguinte. São tantos detalhes, são tantos detalhes que Deus detalha para Moisés escrever, que surge a dúvida: para que tantos detalhes assim? Mas tem uma resposta clara. Tem uma resposta clara que o próprio Jesus falou no Evangelho, se não me engano, foi Jesus que disse que larga é a porta que leva à perdição, né? E estreita é a porta que leva para o céu, né? Então aqui Deus ele coloca muitas coisas, porque muitas coisas no nosso dia a dia nos levam ao pecado, muitas coisas nos tiram da presença de Deus e poucas coisas nos prendem na presença de Deus, né? Então é importante a gente estar atento o tempo todo, né? Estar de olho aberto o tempo inteiro, né? Tirar a trave do nosso olho e ficar ali o tempo inteiro vigilantes, né? A palavra diz que aquele que está de pé vigie para que não caia, justamente por isso, porque a qualquer momento, qualquer passo, qualquer tropicão, a gente pode pecar e vir perder a nossa salvação, assim, de modo que você fala assim: caramba, tô no inferno e fiz um negocinho tão besta, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, né? Mas eu queria frisar numa parte do 16, versículo 29, que o título diz assim: expiação uma vez por ano, né? E faz até sentido, começando pelo título, faz muito sentido aqui a expiação uma vez por ano, porque haja gado também, né? Só o gado e os animais que pagavam o preço pelo povo. Imagina se fosse todo dia. Se fosse todo dia não ia sobrar animal na terra, né? 29. Isso lhe será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10º dia do mês, ao 10º dia do mês, né? Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Irmãos, aqui eles tinham por estatuto, né, até então perpétuo, né, perpétuo, e isso é uma incógnita muito grande, mas hoje eu vou clarear a cabeça de vocês. Aqui ele fala perpétuo, e tudo que é perpétuo a gente se entende por eterno, né, por sem fim, certo? Uma prisão perpétua, uma prisão sem fim, o cara nunca vai sair da prisão, né? Então aqui ele coloca como estatuto perpétuo, né? Só que a expiação uma vez por ano ela foi banida. Não existe mais expiação uma vez por ano. O que existe? O que existe é um Cristo que morreu por mim e por você, né? Que nos permite todo dia acessar os Santos dos Santos e todo dia pedir um perdão
pelo que fazemos de errado. Então a nossa expiação Então a nossa expiação foi Cristo. E hoje nós podemos o tempo inteiro, sem nem sacrificar um animal, pedir perdão pelas nossas falhas. E nem pagar, às vezes, nem pagar o preço por elas. Né? Às vezes nem pagar o preço por elas. Né? A gente inclusive já passou pelo devocional em Gênesis, quando falávamos de Jacó, sobre a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas tem certos pecados que cometemos que a gente não colhe, a punição dele. Eu vou falar para vocês o porquê. Porque, por exemplo, eu tô vindo do quarto para a sala, eu tropico na mesa aqui e automaticamente eu falo uma bobagem. Aí eu sei que eu não posso. No próximo passo eu já falo, Senhor, me perdoa, eu pequei. Foi rápido. E eu não tive testemunhas, eu não tive um mau testemunho. Então, automaticamente, quando eu reconheço e peço perdão, ali se foi. Acabou. Então depende do pecado. Depende do pecado. Agora vai ter coisas que a gente vai fazer, que a gente vai ter testemunhas, que a gente vai gerar um mau testemunho, né? E que a gente teria consequências graves. Inclusive os pecados, por exemplo, de homicídio, né? É uma das coisas que, inclusive, está nos 10 mandamentos. Não matarás. Mas se você matar, automaticamente você vai ter uma consequência por isso. Né? Não existe pecadinho nem pecadão, mas tem uns que colhem o que plantou. Não tem como fugir dessa. Né? Só que aqui a gente entende hoje que Jesus, ele foi a nossa expiação. Né? Ele se fez pecador por nós. Então não temos mais expiação uma vez por ano. Hoje nos é permitido uma expiação todos os dias. Né? Todos os dias a gente pode chamar a Cristo para estar com a gente pode conversar, bater um papo com o melhor amigo, a gente pode inclusive andar ao lado dele todos os dias, Bruna, todos os dias, e isso ajuda-nos a evitar o pecado, né? Até tava falando domingo, quando a gente está na presença do Senhor, a nossa obrigação é que depois de um certo tempo, passa a ser costume, passa a ser hábito, né? Mas devemos sempre pensar, o que será que Jesus pensaria de mim se eu fizesse tal coisa, se eu tomasse tal atitude? Isso, quando ele vira um hábito, você tira um monte de pecado do caminho, porque você se preocupa o tempo todo o que Jesus vai pensar de você. Algumas coisas passam, infelizmente, a gente é carne, às vezes na correria do dia a dia, né? Algumas coisas passam, mas a gente, quando pensa assim, já limita muita coisa, né? E eu vou falar agora para vocês porque o estatuto perpétuo não é mais eterno, né? Essa até o ateu tem que engolir. Por quê? Porque o ateu, ele não vive em outro planeta. Ele vive no calendário e tem que assumir que Cristo é o marco da história, né? Então, se a gente for olhar na ordem cronológica, os anos antes de Cristo eram contados ao contrário, né? Então, inclusive eu até estava estudando sobre isso. Os anos eram, se a gente pegar, para quem tem uma Bíblia cronológica vai entender, se você pegar, por exemplo, a época de Faraó e o Êxodo, a linha do tempo, ela vem daqui, Cristo está aqui, ela vem daqui tipo 1500 antes de Cristo. Aí quando chega lá em Jeremias, na Babilônia, ali no exílio, é 538 antes de Cristo. Mas vai diminuindo, então ele sai de um grande tempo, 1500, e vem diminuindo para 538, chega em Jesus, zera a história. A história acabou ali. Dali para frente é uma nova história. E aí vem 1, 2, 3, depois de Cristo. Então o estatuto perpétuo foi até Cristo. De Cristo em diante é uma nova história. É um novo começo. Aleluia. Entendeu? É profundo isso, né? Porque Cristo, ele é um marco da história e não tem quem negue, né? Qualquer um que vive no nosso planeta precisa, no mínimo, andar sobre o calendário de Cristo. Falar, eu não creio em Jesus. Ok, mas você vai marcar reunião quando? Dia 15 de fevereiro depois de Cristo? Entendeu? Não tem como fugir. Ele é o único e sempre vai ser. Amém.
o marco da nossa história. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Vamos orar? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não? Quer nem fazer uma pergunta sobre o calendário? Não, você já explicou, já deixou bem explicado. Você não precisa dar 1000 exemplos. Eu vou cortar essa parte. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar na Tua presença, meditando na Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra todos os dias dos nossos corações. Grava, Senhor, ela nas paredes, Senhor, deste músculo maravilhoso que o Senhor colocou dentro do nosso corpo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que a gente venha ser apaixonado e ame todos os dias estar na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tchau, tchau. Tchau.